Quanto mais, olha aí, ó, tem... Eu vou chamar cadeira de bundeiros. É que inventaram cadeira. Mas por o quê? Justamente para isso. Por o quê? Faça um minutinho de silêncio. Sintonize com o princípio. Que se tivessem qualificado sempre de princípio divino e não a palavra Deus, muita coisa melhor teria acontecido no mundo. Um só princípio. Espírito e verdade, essência primeira do infinito e da eternidade, origem, sustentação e destinação de infinitas galáxias e humanidade. E, portanto, onipresente e local sempre. Não há onde não esteja e aonde não seja. Origem, sustentação e destinação. Cada um de nós é uma centelha divina, emanada dele, com todas as virtudes divinas em potencial para as desabrochar. Essa é a tarefa do Espírito Filho. Infelizmente, por causa dos imundos clericalismos acima de tudo, se eu chegar aí na rua, parar 100 pessoas e perguntar qual é a sagrada finalidade da existência do Espírito Filho de Deus, em 100 eu não acredito que uma me responda. Certo. Por a integração absoluta no absoluto. Porque poderia me dizer quem conhecesse. Porque vem de antes de eu ter sido Hermes 4 vezes no Egito, das 7 civilizações. A sentença que é tudo. Que do cadinho divino sair, ao cadinho divino retornará como divino. Quanto ao Espírito, Jesus, que sabia disso, acabou dizendo a sentença mais chave de todas as sentenças. Espírito e verdade é Deus, assim querendo que seus filhos venham a nascer. Quem lá muito antes de eu ser Hermes, que tive 4 vidas de Hermes ou Tote. Tote quer dizer Cristo no Egito. Muito antes desses totes meus, eu já tinha dito em outras encarnações, muito lá para trás. A verdade é uma só. Só agora, na Bíblia final, o Evangelho Eterno prometido por Deus no Apocalipse, é que se veio dizer tudo isso da forma mais fácil, mais explícita, para qualquer um entender com toda a facilidade possível. O osso mais velho humano, face ao carbono especial, conta de 27 milhões de anos para cima, porque há 27 milhões de anos já era. A humanidade dormiu estes últimos 250, até estes últimos 250 anos, para subir em ciências e técnicas, como nunca antes foram sonhados. Este é o problema. E também na parte doutrinária, fundamental, tudo veio destes últimos menos de 240 anos. A verdade é essa. Porque eu entreguei o Espiritismo no século passado, o Divinismo agora, o Evangelho Eterno, com toda a explicação de tudo. Tarefa sagrada é retorno absoluto ao absoluto ou Deus. Isto é, a gota divina retirada ou saída do oceano divino, retornando ao oceano divino, como divino. Este boletim de sexta-feira versa em torno da importância dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade. Isso foi lido aqui sexta-feira,
o Luiz Clóvis levou, foi xerocar para trazer hoje. E versa sobre um ponto fundamental. Agora o boletim, perguntando a cada um qual é a sagrada finalidade do Espírito Filho de Deus. Este tema não está aí. Está no boletim de hoje, que está lá no quarto, para terminar o último trechinho e serem coladas as 4 páginas. Porque, repito, se eu for aí na rua perguntar a alguém, protestante, católico, budista, brahmanista, maometista, tudo, eu tenho mais nomes para falar. Meus e de Jesus até. Qual é a sagrada finalidade do Espírito Filho de Deus? Por que é que Deus emanou centelhas suas com Deus interno a desabrochar? Eu queria saber quanta gente iria responder certo. Aqui versa sobre o respeito à graça divina do divino mediunismo. E ele lendo vão saber o que está escrito aqui deste modo. Agora, para a resposta suprema, para que Deus os emanou de si próprio como centelhas divinas com todas as virtudes divinas a desabrochar, isso está naquele boletim que está lá no quarto, que eu vou terminar amanhã, e o Clóvis vai vir aí para pegar e xerocar amanhã lá. Tá bom? Quer aqui, quer naquele boletim que está lá para amanhã, as 2 perguntas são as mais fundamentais e necessárias. Esse é o grande problema. Como eu estou dando tempo até a Helena chegar possivelmente. Oi? Sozinho, vem? Ah, fica aí, fica. Então, minha gente, os videntes vão falar de sexta-feira, que foi o dia 5 de aniversário, e no dia 5 de junho de 1910, às 5h30 da manhã, é que eu saí, houve o debut. Eu deixei de viver 82 anos para já estar vivendo 83 e acabou-se. Mas fosse pelo lá que fosse, Deus o sabe, desse dia, contando do meu nascimento em 5 de junho de 1910, 5h30 da manhã, isto aqui em Itaim Paulista, neste lugar, ficou um centro de convergência de tudo que de mais divino podia vir parar ao redor deste planeta e fora deste planeta também. E digo mais, até fora desta galáxia. E vocês, nenhum de vocês sabe certo de minha história e de Jesus. Chega num ponto que vocês empacam, não pode chegar lá e acabou-se. Mas nós tivemos muito que fazer fora dessa galáxia. E aqui na Terra, um fulano se pega o bonde na Praça da Sé, quando tinha bonde para ir a pé, ele conta isso. A Terra tem 13.500 quilômetros de diâmetro no Equador, 40.000 quilômetros de circunferência no Equador. Para dar a volta em torno da Terra, tem uma quantia que só foi conquistado isso depressa com um avião, não é isso? O mais especial possível e acabou-se. Não esquecendo que foguetes interplanetários já estão voando pelo espaço a mais de 60.000 quilômetros por hora. O mais depressa possível, até agora. Estão subindo na quantidade de velocidade para ver se, antes de findar o milênio, da Terra sejam despachados aos filhos de Deus encarnados por aí, para o planeta Marte.
que ninguém vai ser obrigado. Mas já tem gente capaz, compromissada para ir, dê no que der. Tá bom? Então estão procurando o mais velocidade possível para isso. Mas já tem aí até para cima de 60 mil quilômetros por hora. Naqueles espaços onde não há atrito com elementos mais materiais quaisquer. Caso contrário, não poderia ser, porque um resto de um satélite por aí ou qualquer coisa, quando ele fica girando em torno da Terra, quando chega na atmosfera da Terra, pelo atrito ele se evapora em elementos de luz só. E se cair alguma coisa por aí na cabeça dos outros, nós temos uma estatística. Tem 2.000 e poucos satélites, ou pedaços de satélites, ou de foguetes, ou de sondas, rodando em torno do planeta. Passa de 2.200 e pouco. Agora, a grande maioria, se for parte de tudo isso, um atrito aí na atmosfera, se incendeia, pega fogo, tudo isso. Eu tive a satisfação de estar em Itápolis faz um ano mais ou menos, aonde lá para as 9 horas da noite aconteceu um dos espetáculos mais gloriosos. Uma peça qualquer atritando na atmosfera se incendiou. Gente, clareou tudo, muito mais do que o sol ao meio-dia. Uma luz diferente da luz do sol. Um brilho extraordinário. Eu acho que a gente pagaria um pouco para ver um espetáculo daquele outra vez. É uma coisa maravilhosa. Um espetáculo. Então, cada vidente vai falar de como está isso aí. Só como está isso aí. Sem comentários. Porque de sexta-feira para cá, e esta aqui é a quarta oração de hoje, tudo isso, eu já estou tão saturado, por dizer assim, graças a Deus, tanto de vinícola, que estou quase explodindo. Pode falar. Graças a Deus, o nosso ambiente está glorioso. Daqui da nossa mesa saiu um cone de luz que vai até as alturas. Posso ver nas alturas como se com balões de artifício que se explodem e caem como filetes de luz daqui para aqui para baixo, no nosso campo de trabalho. Posso ver a fusão de Jeová, do Mestre Jesus e do Senhor, e transformação a humanidade, e dando a manifestação do princípio como um sol deslumbrante em luz, graças a Deus. Vi também o Senhor como o Rei dos Reis. O seu semblante era amor, uma parte com amor e outra parte com severidade. Graças a Deus, eu fui mesmo. Quem mais aqui? Com a graça de Deus. Não, espera um pouquinho, filhinha. Deixa eu dar a volta da esquerda para a direita. Tá? Com a graça de Deus, né? Pude ver o Senhor sendo representado na árvore, uma árvore da vida, né? Da verdade. Pude ver também, lá no alto, lá em cima, um silêncio maravilhoso por tudo isso que tem acontecido com o aniversário do Senhor. Isso foi uma festa maravilhosa no Senhor. Pude sentir também a presença de Jesus. Foi o que eu pude ver com a graças a Deus, eu vejo aquele foco, começa com aquele foco de luz azul, emanando aquela movimentação de cor azul. Depois esse foco se transforma em lilás, e fica uma grande movimentação da cor lilás, e assim com reflexos dourados. E esse lilás é muito bonito, ele tem movimento, tem vida. E né, assim, na vidência eu vejo essas cores, mas o meu pensamento está sempre na frente. Tem uma montanha na linha do horizonte, tem uma montanha que ela é contornada toda de luz. É uma camada muito grossa de luz. E assim, à minha direita, eu vejo sempre um castelo. Ele é lindo, ele é muito alto mesmo. E não é um castelo comum. Ele tem muitas torres.
ele é translúcido. Ele tem, o material dele, ele tem vida, a própria material é vivo. E ele é todo iluminado. Não tem uma partícula que não seja toda iluminada. Uma luz, é uma luz divina. E ele também não é assim, a superfície lisa. Ele é todo trabalhado artisticamente. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre. O ambiente está cristalino, divino, glorioso, é a manifestação do sagrado princípio. Isso aqui, mestre, desde quinta-feira para amanhecer sexta, essa festa divina, cristalina, as comunidades crísticas presentes constantemente, as legiões da verdade, na carne e fora da carne, a seu lado, o Senhor em inúmeras personalidades, no planeta, no sistema, galáxia e metagaláxia, Jesus a seu lado, Jeová, os três numa só unidade, no seio do sagrado princípio. É um espetáculo divino dos espetáculos divinos, mestre. O Senhor está aí estuando em luz divina, como esse olho onividente em todos os setores da terra e fora da terra, mestre. É um espetáculo divino, mestre, graças a Deus. Com as graças de Deus, com primeiros na luz, muito verde e muito azul, graças a Deus. Com a graça de Deus, posso ver o triângulo sagrado, brilhantíssimo, enorme. Também com a graça de Deus, posso ver um ambiente sem teto, sem parede, e nem piso tem, mestre. Ele está no espaço, todo brilhantíssimo. Eu só posso ver esse plano maravilhoso, todo mundo trabalhando, recebendo gotículas de luz. É maravilhoso, graças a Deus. Não, é aí para fora. Eu pude ver uma constante, um sorte de chega todas juntinhas, bem coloridas, né? Aí para fora, aqui na mesa, Luiz. Graças a Deus. Como não pode ser de menos, nesta hora divina, eu tenho que falar para esses que aí estão, provando mais uma vez também a nossa onipresença também, porque já podemos falar deste modo. Aqui na carne se festeja o seu dia hoje, primo e querido irmão, assim como eles podem assistir, como eles podem ver do modo deles. Se eles pudessem ver a festa desse lado, que é eterna, não tem fim, essa festa não começou hoje, esses dias, mas desde que você saiu do sagrado princípio Deus, o nosso Pai Divino, para deixar no mundo, nesta humanidade, a última Bíblia, sempre é festa. A gente deplora muito a dizer que há as horas dos desassossegos de a gente ver perder-se nessa humanidade algumas fagulhas de brilho por causa da falta de sinceridade de alguns que aí ainda se encontram querendo fazer tudo a seu bel prazer, a do seu belo modo. Mas eu vim, por ordem do Pai Divino, falar disso e de você, primo, porque nunca houve trabalho nesta humanidade sem nós dois estarmos juntos. Quero dizer para todos, sem depender dos homens, que o trabalho restaurador está pronto. Tudo está em seu devido lugar. E graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui comemorando
esta ordem divina, este programa divino, o Evangelho eterno e orações prodigiosas. Se não fosse Elias no mundo, vir no mundo, quem sabe o Pai Divino me enviaria, mas foi eu que saí do mundo dizendo que quando Elias voltasse de novo, ele faria tudo outra vez. Foi de mim que disse ao sair do mundo, antes de sair do mundo, que tinha muito para vos dizer, mas vós não podiam suportar ainda, porque aquela humanidade não viria a entender, e mesmo porque é ele, Elias, o Espírito esperado para esse trabalho. Elias nunca quis dar um passo à minha frente, e eu também nunca quis dar um passo à frente dele, porque a comunidade divina é esta. Nós somos o estafeta de Deus. Nós somos o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por nós. De que maneira? Pelo nosso exemplo, pela nossa conduta. Eu quero dizer para vocês, abaixo de Deus, abaixo de Jeová, não há um outro Cristo mais do que Elias, porque agora ele é a máxima expressão de Deus. Eu fiz o meu trabalho como fiz, e ele está fazendo como está fazendo, de alto a baixo. Eu tenho que dizer, nunca houve tanta glória, tanto brilho na humanidade como agora está acontecendo por causa da promessa, o Evangelho eterno. Graças a Deus aí está. Eu tenho que dizer mais assim ainda, para alguns que estão aí reclamando, falando bobagem, que eu não estou numa cruz, eu não estou num paraíso qualquer, preso por um motivo qualquer. Eu estou aqui. É aqui que eu estou, cara a cara com o próprio Pai Divino e transmitindo a verdade que por ele disse, vai, filho, e diz. E aqui eu estou para dizer. Para vocês que resmungam aí, está aqui o meu grande irmão, o meu grande primo, aí na vossa frente. Se vocês quiserem engolir, é assim. Se vocês não quiserem engolir, nada vai modificar. Vocês vão ter que modificar a ferro e a fogo. Deus manda avisos de graça, depois ele cobra. Há poucos tempos, primo, você sabe, mas eu vou dizer, eu tive que me manifestar no meio do nosso povo, no meio dos nossos discípulos, dos trabalhadores, como você sabe, por causa de alguma torção, e muita gente ainda estão reclamando por causa daquilo. E eu digo agora, que me interessa que queime alguém? Nós temos a ver com a verdade. Se não fosse essa verdade, este pedestal divino, não havia necessidade de Elias estar aqui em carne e osso, falando para vocês como é. A bronca foi grande, foi necessária, foi obrigatória. Nós estamos aqui para dar testemunho de Deus, das verdades de Deus, dos 10 mandamentos. Nós não queremos jamais ver a verdade estraçalhada, como sempre quiseram os homens. É uma vergonha, eu volto a dizer e repetir algumas palavras, a esta hora da humanidade, com as ciências e as técnicas na altura que está, e os homens rasteiros ainda querer pisar na nossa garganta,
pisar no nosso pescoço, nos expulsar do meio deles, e nós ter que nos manifestar do jeito que temos que se manifestar para falar para esses homens que nós estamos aqui, graças a Deus, você na carne, primo, e eu fora. Se os homens gostarem de nós, nós somos assim. Se eles não gostarem, nós seremos assim. Teremos que modificar, mas de que maneira? De melhor. A volta, a reintegração total do absoluto no absoluto. Você, primo, não veio falar coisas corriqueiras de Deus, você veio falar as verdades totais. Você não veio falar de homens, mas sim de Deus. Por isso, eu espero que tudo que eu sempre digo e que vocês carreguem em mente. E tenho que dizer nas palavras finais, tem que ser com Deus uma verdade e uma doutrina. Eu falei também, primo, vou provar isso aqui agora, o que disse, porque estão duvidando. Foi dito e você fala sempre. Há criaturas dizendo que há comunicação minha, sua do próprio Pai Divino. Isso não é fácil acontecer. É preciso que haja merecimento. Cuidado com a ansiedade humana. A mediunidade é uma coisa e a ansiedade humana é coisa completamente diferente. Eu espero que não queiram botar o carro diante dos bois. Dia maravilhoso, graças a Deus. Espiritualmente, eu vejo a terra mais uma vez, dando graças a Deus por você passar, primo, reto igual o fio de uma navalha diante dessa humanidade. Se esta humanidade, se nós não servir para esta humanidade, quem é que vai servir? Se o Evangelho eterno vos levar ao próprio Pai Divino, a volta total, o que mais vai levar? Será um outro irmão menor que vai vos levar para lá? Nós não somos as máximas expressões de Deus nesse planeta? Por isso, vocês gostem ou não, eu volto a dizer tudo que eu não gosto de deixar dúvida. Darei bronca a hora que for necessário, como ele dá. Isso é um direito nosso e ninguém vai tirar. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus. E eu quero dizer a vocês isso. Notem bem que eu quero dizer isto. Eu nunca me desiludo, porque não me iludo. Eu já disse mais de uma vez, eu não confio em ninguém. Eu confio no procedimento das pessoas. O procedimento, se até amanhã for um, assim eu o encararei. Se depois da manhã for outro, assim eu o encararei. Eu não estou falando a santos, estou falando a humanos, de níveis melhores, trabalhadores das verdades bíblicas ou divinas, verdadeiros predestinados já. Predestinados já. Vocês vão ouvir isso neste boletim. Predestinados, mas humanos. O moço rico chamou Jesus de bom e ele passou um pito no moço rico. Por que você me chama de bom? Bom só Deus o é. Encravado naquele T, que não era uma cruz, diante de todo aquele desespero, preso às 8:30 da noite no Jardim das Oliveiras, tudo até o Calvário, encravado lá, sem comer, sem beber e com todos os martírios pela frente, espirituais e morais.
chegou a se sentir abandonado de Deus. Isto é uma lição de Deus para nós, vinda através dele, Jesus. Lembrando a condição divina do Espírito, indiscutível, mas lembrando a condição humana na carne, sofrendo o que pode acontecer conosco. Qualquer um de nós poderia estar no lugarzinho de Jesus. Porque eu falando aqui o que Jesus sofreu, que vocês leem no Novo Testamento, não é nem a quarta parte do que ele sofreu até lá. Não é a quarta parte do que está escrito. De jeito nenhum. Então, qualquer um de nós poderia estar extrapolando da minha condição e a de Jesus, Jesus lá na cruz, depois de todo aquele martírio, aquele vidente colosso que ele era, encolheu, deixou de ser. E ele na carne se queixou do martírio. Eu sei o que aconteceu depois quando ele disse aqui. Porque aí de ordem divina foi assim. Da parte de Deus, houve aquele trovão dizendo: ninguém encarna por ninguém, nem desencarna por ninguém. Agora é hora dele sair. Então, eu movimentei o que movimentei. E quero dizer também isso para vossos ouvidos. Ele não disse Eli, Eli, lama sabachthani, para dizer: Deus, você me abandonou. Ele me chamou. Eu tinha sido degolado 1 ano e meio antes dele ser crucificado, tá bom? E estava lá comandando todas as legiões mensageiras. Mas, de qualquer forma, se ele se queixasse de abandono por Deus ou de mim, ele estava totalmente certo. E qualquer um de nós talvez fizesse pior. Esta é a verdade. Então, naquela hora, eu convoquei tudo e fomos até ele para, com todo um poder eletromagnético mental, tirar a parte de sofrimento da carne e ficar ele o espírito vivo. Foi aí que ele disse para Maria: mãe, eis aí o teu filho, o João Evangelista. E disse para ele: filho, eis aí tua mãe. Que era para ele cuidar dela, porque ela foi aos 74 anos e ele consta que foi até quase 94 anos. E assim foi acontecendo o quanto ele fez e outros fizeram para com ela, a Maria. E daí, então, Jesus disse aquelas palavras que disse que todo mundo devia meditar sobre isso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ficam falando por aí, Pai nosso que estás no céu, pondo Deus num território longe, para a padraiada por o diabo no outro território, e os clericalismos imundos mercadejando idolatrias e mentiras junto aos trouxas que compram mentiras e idolatrias, esta não existe. E quando dizem Santa Maria, Mãe de Deus, também nós nunca nos dissemos Deus, mas estafetas de Deus. Estas coisas eu tinha que dizer. E esta aqui que vou dizer que é a mais aguda de todos. Esta é a mais aguda de todos. E na pessoa de vocês que estão aqui, eu estou falando a quantos existam sobre a terra, agora, e para aquele terço que sobrar do dilúvio de fogo e da expulsão dos cabritos. Eu vou dizer isto a vocês, e na pessoa de vocês, a todos os que vierem, de agora em diante, até os que vierem a sobrar, constituído aquele terço depois do dilúvio de fogo e da expulsão dos cabritos. A Maria Madalena conta naquele livro Perdoa-te,
tem 5 encarnações dela. Que assim que eu saí da carne de Jesus, a nossa turma se dividiu com dissensões, xingamentos, insultos, para com elas e entre outros, divisionismo, cada um querendo ser mais do que outro, de um modo tal, tudo se dissociando, dividindo, que eu e Jesus fomos buscar apóstolos. Jesus cercou Paulo reencarnado lá na estrada de Damasco. Eu fui procurar o Estevão, eu fui procurar outros, todos aqueles, o Matias, porque com a minha desencarnação decolada e com Jesus daquele jeito, muita gente da nossa roda, que não tinha 12, tinha muitas vezes mais do que 12, teve gente com cagaço tal que disse, se isso aconteceu com eles, e agora conosco? Olha, a gente correu tanto que o pedestrianista de hoje não alcançaria, acho. Eu espero desta humanidade, eu espero de vocês, quem mais e quem menos, dissensões, divisionismos, maledicências, que já há. Uma pessoa disse para mim, ontem, não irei mais às sessões de quarta-feira, por isso, porque se sentiu tal. Então eu contei tudinho. Essa pessoa é muito querida minha filha. Eu disse, não começa a dissensionar. Eu disse aquilo que ele disse lá mais de uma vez. Só que eu e Jesus fazemos uma coisa. Nós distinguimos entre os de Deus e os não de Deus. Porque em Deus, com a lei de Deus, luzes e glórias e amparo. Fora da lei de Deus, pranto e ranger de dentes, em qualquer sentido. Pode ser aqueles morticínios da África, aquelas tragédias dos 3 estados do Brasil, pode ser aquela seca lá da Austrália, pode ser essas... Estamos com 7 guerras no mundo agora entre 14 facções. Pode ser chagas, pode ser pragas, pode ser tuberculose, pode ser AIDS, pode ser dengue, pode ser cólera, pode ser qualquer coisa que ataque os não de Deus, havendo aquela fronteira no meio para os de Deus. Então, eu fiz esta queridíssima pessoa ler o que está no boletim de Elias isto, chegando a dizer aí no boletim de Elias, veja só, para distinguir os de Deus, os fiéis a Deus, lendo a oração dos divinistas, pode merecer prodígios, milagres. Não está escrito? Lá no fim da poesia Deus não está escrito tudo aquilo? Não falhará uma vírgula das verdades bíblicas e proféticas. E nenhum traidor das verdades bíblicas e proféticas deixará de pagar até o último sentido. Digo, não está aí, filha, esta coisa bonita, distinguindo entre quem merece luzes e glória e quem merece punição, seja lá qual for? A minha linguagem é a mesma, apenas lá repetiu. E repetiu como estou dizendo aqui. Quem para quem, quando e por quê, e para o quê. Esse é o grande problema. Mas não se esqueçam, vocês que me estão ouvindo aqui. A Maria Madalena, porque teve aquela infelicidade, que um nobre romano a desviou. E ela então ficou uma mulher da vida, uma prostituta, mas não de chinelo, de sapato alto, porque era muito granfina, porque era muito bonita.
porque foi um nobre romano que a desviou. Está bem? Então, só por esse caso, aquela gente toda dos nossos apóstolos, seguidores, já foram contra ela assim. E depois, entre eles, se dizendo um mais do que outro mais do que outro e tudo. Toda essa merdoca eu espero de vocês, no curso das encarnações, porque eu não sou trouxa. Jesus não é trouxa. Nós sabemos que muitos ficarão na linha. E muitos, por estes motivos e aqueles, vão sair da linha aqui, ali, ou acolá e por aí afora. Eu não me desiludo porque eu não me iludo. Eu sei o que são. São humanos. Tem gente na nossa roda que me acompanhou em encarnações preciosíssimas minhas. Foi gente preciosíssima minha. Olha, que da minha discipulagem como Krishna, o Arjuna está na carne. E outros estão na carne, todos fiéis a Deus e a mim e a Jesus. Mas também outros estiveram ao nosso lado na carne e depois fizeram coisas por um motivo ou outro, como o coitado do Judas fez aquilo, não porque ele quis, que ele nunca quis ser traidor. O Caifás disse, Jesus tem que morrer porque está tirando nossa freguesia. Eu chamo ele, falou, olha, eu estou com vocês, dou 30 denários para isso e aquilo, porque ele era o tesoureiro que guardava dinheiro para comprar comida nas andanças, porque é proibido ser tesoureiro de alguma coisa. Então, o Caifás disse, estou com vocês, disse aquilo, aquele outro, porque era uma revolta contra Roma, começando na Palestina, que o Barrabás não era um bandido, ele era o chefe da revolta contra o Império Romano. Então disseram, solta Barrabás e condena Jesus, que sabiam o que estavam dizendo, que aquele era o líder da revolta contra o Império Romano. E Jesus era aquela escória para eles. Tá bom? O negócio foi assim. Mas o coitado do Judas foi enrolado pela lábia do Caifás e entregou. Agora, está escrito no Novo Testamento, e ele diz, separa Jesus até a revolta contra Roma, depois faz dele Jesus Nazareno, rei dos judeus. Olhem bem, aquela sigla no alto da cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, devem ao justo. Foi ele que disse. E quando foi para pregar aquela placa lá em cima, naquele quê, os padres, esse, aquele outro, e o Caifás, disseram, não foi não, é ele que disse. O espanhol Pôncio Pilato, que sabia da canalice de padre, isso e aquilo e tudo, disse, não, vocês sabiam perfeitamente que era assim, eu sei por quê. Prega aí. E pregaram, o Pilato foi pregar. Está até hoje aí em Alto de Cruzes, e Cruzes não existia, era um texto. Então, para com ela, Maria Madalena, o vozerio era aquele. Você é? Puta. E aí? Está escrito que Jesus tirou de em torno dela 7 espíritos iguais, não é? Aqui. E agora? Quanto espírita tem por aí, divinista e tudo que pode ter mais do que 7 espíritos imundos nas costas? Como é o negócio? Eu não sou trouxa, Jesus também não é. Quando eu desencarnei na França e foi dito, filho Elias, arregimenta a turma servidora e parta para a terra do Cruzeiro do Sul. Esta turma servidora é gente que, por Deus, rodeou eu e Jesus em todas as entregas das verdades divinas até agora, o final, o Evangelho Eterno. Mas eu não sou trouxa nem Jesus. Vozerios, conversa fiada, má interpretação, juízo a respeito se Deus comunica ou não comunica, ou eu não estava sentado ao lado dele, lá em Itápolis, aqui, falando tudo o que falei, e eu falei do meu duplo do outro lado, o meu duplo do outro lado falou como eu, por ele, para todo mundo dizer. A parte dele que está na carne, está aí o que ele falou, e a parte dele, a matriz que está fora da carne, eu estou falando aqui. Não é? Nós não somos um só, mas está escrito no Apocalipse, um anjo tem um pé na terra e outro no mar, de um lado e do outro, e acabou-se. Então, eu estando aqui, falo por mim, e o meu duplo pode estar aqui e falar por ele, do outro lado, ou por mim. Às vezes nós juntamos e às vezes separamos. Porque teve um tempo na minha vida de trabalho sair do corpo e, do outro lado, trabalhar com a turma. E então vamos separar assim.
vai haver um corte total. Você não vai ter, a não ser nos avisos divinos. Nele, sim. Fora disso, esse trabalho comum de assistência por aí, isso não. Para poder descansar e ter uma longa vida na carne, porque senão termina antes. Aí houve uma combinação, como ser entre Deus e eu, tá bom? Eu e Deus e Jesus, nós três. Tudo fica entre Deus, o Jeová da galáxia, eu e Jesus, tá bem? Aí houve uma combinação, uma convenção, que eu não tenho obrigação de explicar a ninguém como é, como tem sido e como é. O que é que isso aqui está aqui? Do dia 5 de junho de 1910. Porque o outro lado disse, é preciso deixar mais isto. Por isso nós já dissemos, filho Elias, fica mais um pouco na carne. Por que tem um boletim lá em cima da mesa, que ainda não está colado, versando sobre esta questão? Qual é a sagrada finalidade da existência do Espírito Filho de Deus? Versa em torno disso. Que se eu perguntar na rua para alguém, ou até aqui para alguma pessoa, eu poderia perguntar, e a pessoa me dizer assim, eu ainda não sei porque ainda não me avisaram. Então, aqui versa nisso aqui, o desrespeito dessa gente toda pelos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade. A luz do mundo e o sal da terra. Ou como Jesus disse, a graça de Deus que tira a orfandade do mundo. Porque sem os dons não comunga nem com Deus, nem com o mundo espiritual, nem comigo, nem com Jesus, nem com nada. Aqui e lá naquele que está lá, é a pergunta qual a finalidade sagrada da existência do Espírito Filho de Deus. E a resposta que está lá. Que amanhã o Luiz Clóvis, eu vou colar amanhã, o Luiz Clóvis vem buscar para rodar amanhã mesmo de noite lá. E isto que está aqui de domingo, de sexta-feira, foi lido aqui de noite, o Clóvis foi lá para esse fim. Então, olhem, vocês não deixem de levar isso. Mas eu quero fazer como eu fiz aqui ao meio-dia. Pega uma caneta. Nós estamos com muito tempo, viu? Porque domingo termina só à meia-noite. Depois é que começa. Depressa. A data 5 de 6 de 92. 5 de 6 de 92. Aqui. Vamos passando. Toque. Ele, quando ler, vocês vão ter isso na mão. 5 de 6 de 92. 5 de 6 de 92. Todo mundo ganha um, deve dar para todos. Porque o Clóvis pôs a data de hoje, 7 de 6. Era para pôr 5. Assim vocês ficam com uma lembrança do dia em que eu passei dos 82 para os 83. A Helena chegou? Hã? Vem aqui, filha. Encosta aqui. Encosta aqui. Vai, vamos passando. Vão passando.
uma bruta de uma caganeira na privada ali, sabe como é? Vai pondo em todos, depois quem leva a data e acabou-se, vai. Porque quem está aqui está, quem não está poderia estar. Os outros de hoje, as 3 sessões de hoje de manhã, 2 sessões de hoje de manhã não levaram, e a de tarde levaram. Não, mas pode pôr aqui que quem quiser levar mais depois para dar para alguém, quem faz sessão em casa, coisa que vale, não deixar aqui é importante. Porque eu pago para as crianças por aí. Esse lugar nada tinha de nada, era só uma protestantada besta. Tá? De um tempo para cá eu paguei para 4 ou 5 meninos, gente mais consciente, tem mais de uns 5 ou 6 mil ou 10 mil, não sei, de livretos, boletins e tudo, espalhado direitinho por aí, em São Miguel, Suzano e por aí afora. Tá? Só esta semana eu dei mais de 60 mil cruzeiros para eles levarem todos esses montes que trouxeram aqui esses dias, para ir distribuir tudo por aí. Está calor mesmo tudo isso? Vocês abriram uma porta lá da sala? Chamado inverno. Porque as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, a passagem de uma para outra conta a fração de segundo, dividindo os 23,5 graus de oscilação do planeta em 4 partes. Se não fosse a oscilação de 23,5 graus, 11,75 de cada lado do Equador, não haveria 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Então, para este movimento, há medidas de fração de segundo. Mas na natureza, toda estação vai entrando lentamente e a outra vai saindo, uma saindo lentamente, a outra entrando. Quando uma está saindo lentamente, é porque a outra está entrando. Então, o verão está saindo lentamente e o inverno entrando. Muitos anos, em maio, há grandes geadas no estado de São Paulo. Só teve no sul agora. Aquela tragédia, de ontem das 9 da manhã em diante, no Rio Grande do Sul, começaram grandes chuvas e a coisa piorou muito até agora. Tá bom? Agora, nós tivemos sorte aqui de 5 ou 6 dias de um vento de norte e noroeste, que não chegou aqui aquilo, porque este vento gracioso daqui jogou tudo para o mar. Por isso é que nós estamos neste dia de verão aguçado até. É estranho isto, em maio. Cada um com ele na mão, se quiser acompanha pela vista, se não quiser acompanha pelo ouvido. Quem tiver o canudo da orelha em ordem, ponha-o a funcionar. Eu estou falando o canudo da orelha em ordem, porque eu devo dizer a vocês que nesta encarnação, na minha meninice e por aí afora, e até depois de eu ter boa idade, em doutrina, gente vir me dizer, eu estou pedindo um remédio para meu tio assim assado, porque deram para ele um remédio muito forte, e morreu o bicho que ouve na orelha, e ele ficou surdo. O maior serralheiro, artífice serralheiro da metalúrgica paulista, porque em serralheria, prataria e ouriversaria, Portugal é grande no mundo. O maior artífice nisso, no espetáculo de rapaz português. Ele veio pedir para ele, que estavam pondo no ouvido dele, tudo que é para pôr no ouvido chama-se otálgico. Mas estavam pondo uma coisa que estava ficando surdo, porque estava morrendo o bicho que ele tinha no ouvido, e que o bicho morrendo a gente fica surdo. Não existe vidente algum que conte o que há. Disso que nós estávamos falando, os videntes estavam falando, quando Jesus terminou de falar, eu comecei, ninguém mais falou e nem precisa falar, porque tinha que repetir tudo. Tá bem? Uma divina repetição.
Mas aquilo. Porque hoje eu vi tanto disso aqui, de tanta gente dizendo de outras coisas, estou meio saturado. Olha, eu, para falar franqueza, estou aqui nesse momento, com essa papelada, tudo isso aqui, eu estou lembrando do almoço, com aquelas queridíssimas irmãs, uma porção de gente, mas antes já tinha estado aqui, desde manhã, mais gente. Eu estou pensando aqui, neste momento, 7h15, naquela fila de bolo que tinha assim aqui na e que contei de lá para cá. Uma fila assim, 8, 1, 2, 3. Tem gente aqui da hora do almoço? Tem? Não tem. Eu não. Eu não comi 1 milímetro de nada, porque tomei bastantes vinhos trazidos aí, nacionais e estrangeiros, e a última vez aqui, antes de ir para Itápolis, depois comida que eu não quero demais, depois encheram tudo de doce, eu comi tudo aquilo, para você levantar de manhã para tomar estonalina com água, açúcar e aspirina. Então hoje eu falei, paro nas frutas, depois a gente vai comer, mas tinha 8 bolos aqui. Era aquele atiço, aquela coisa. Porque as mulheres têm a mania de pensar, isso é cabolice feminina, que quem vira a cabeça do homem é mulher. Em primeiro lugar é o pescoço. Agora, eu estive pensando hoje aqui que o bolo também vira. Porque se a gente começa a comer, vai longe. Agora, as consequências virão depois. Alegria, minha gente. Porque quem estiver em Macambúzio, furibundo, mulher e furibunda. Porque o verbo, predicado e o sexo tem que prevalecer, não é? O português é esse. Se o homem é furibundo, o que é que a mulher vai fazer? É outro jeito. Macambúzio, triste, fudido assim, feito não sei o quê, não irradia nada de pensamento bom, eletromagnetismo bom, que é a mulher boa, nem nada. Alegria, minha gente. Nunca rindo dos outros, sempre rindo com os outros. Então, preste atenção à leitura. Eu não vou interferir, porque cada um tem isso aí na mão, e o que está escrito aqui chega e sobra para o entendimento. Toca. Humanidade planetária que não sabe zelar pelas dotações do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, é humanidade atrasada, infeliz, tendendo a crimes, corrupções, imoralismos, depravações, sem contar com sórdidas inclinações, as desumanas discriminações, que levam porções e porções de gentes aos ódios e sanguinarismos bestiais. Ter consciência de um princípio ou Deus, sua justiça, isto é, sua impoluta justiça, seus dons espirituais, seus inderrogáveis mandamentos e seus anjos ou espíritos mensageiros, os entregadores de avisos, ensinos e graças, como a Bíblia prova fartamente, representa ter uma humanidade planetária atingindo elevado nível evolutivo, educacional, civilizador, como aquele apontado em Isaías, capítulo 11, pelo próprio Deus, o princípio espiritual que tudo emana, sustenta e destina. Não repete, não, vai em frente, eles estão levando tudo, leia. Mas a lotação humana terrícola, depois de receber de Deus os mais profundos ensinamentos espirituais e morais, está completamente fora do divino roteiro, pois se encontra entregue aos mais desumanos divisionismos, guerreando por motivos religiosos, crentismos os mais ignorantes, disparatados. E procurem saber das seguintes verdades, que vem abaixo,
no divino documentário bíblico profético, a divina doutrina de comportamento que Deus nos entregou por Moisés, os profetas e Jesus, e que ninguém devia ignorar e menos ainda traiçoar. Com esses divinos ensinamentos, toda a carne, como Deus ensina, viveria para Deus, sua justiça, seus dons, seus mandamentos e seus anjos ou espíritos mensageiros, e, portanto, realizaria a divina civilização, apontada por Deus em Isaías, capítulo 11. Mas, desgraçadamente, João Batista e Jesus foram recebidos com assassinatos, e o plano divino foi truncado vilmente. Depois disso, em 313, Roma forjou o bestialismo previsto no capítulo 13 do Apocalipse, e imundos clericalismos foram atraiçoando Deus, sua justiça, seus dons, seus mandamentos, e os seus anjos ou espíritos mensageiros foram chamados de demoníacos ou diabólicos. Poderia acontecer coisa mais desgraçada ou blasfemadora? Respondam. Porque em Mateus, capítulos 24 e 25, e no Apocalipse, capítulos 17, 18, 19 e 20, está anunciado o dilúvio de fogo, a vir antes de findar o segundo milênio, reduzindo os viventes a 1/3. E saibam das seguintes promessas divinas. Jesus não veio ensinar a verdade total e avisou: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. E o mesmo Jesus deixou dito que Elias viria restaurar tudo, assim mesmo como Deus prometeu e promete, no capítulo 14, versos de 1 a 6 do Apocalipse, que um anjo poderoso viria entregar o Evangelho eterno, sem falhas, implantando o divinismo de Deus, não de relativos enviados, falhos e omissos, deixando lacunas para todas as marcas de falsas interpretações, de falsas ciências e falsas humildades. Elias entregou o Evangelho de Deus, com o nome de Evangelho Eterno e orações prodigiosas, contendo o divino documentário bíblico e verdades finais como estas, que abaixo vem em 4 itens, ensinando sobre o princípio Deus, sobre o Espírito Filho, sobre o carro da alma ou perispírito, sobre a matéria ou cosmos. 4 itens que dão nome ao Evangelho Eterno, o de Deus, o divinismo, a chave iniciática total, a Bíblia final. Quem não for capaz de entender essa divina chave iniciática total, para saber de sua origem divina, com o Deus interno, as latentes virtudes divinas a desabrochar, fica devendo a si mesmo muitas reencarnações fartamente sofridas. A Bíblia final, o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, prometido por Deus no Apocalipse 14, versos de 1 a 6, não foi enviado por acaso. Os que sobrarem do dilúvio de fogo renderão graças a Deus por terem sido simplesmente prudentes, ficando com Deus, não com caricatos e mercantilistas clericalismos. Não em frente, eles têm tudo para ler.
e raciocinar. Os inteligentes e honestos, os predestinados, não irão esperar pelo dilúvio de fogo para trilhar o divinismo. E Deus é quem cumprirá, Joel 2:28, enchendo o divinismo de farturas de grandes videntes, testemunhando divinas verdades. Isso repite, preste atenção, hein? Os predestinados. Os inteligentes e honestos, os predestinados, não irão esperar pelo dilúvio de fogo para trilhar o divinismo. E Deus é quem cumprirá, Joel 2:28, enchendo o divinismo de farturas de grandes videntes, testemunhando divinas verdades. Os inteligentes e honestos, os predestinados, não irão esperar pelo dilúvio de fogo para trilhar o divinismo. E Deus é quem cumprirá, Joel 2:28, enchendo o divinismo de farturas de grandes videntes, testemunhando divinas verdades. Olhe, ninguém igualou Moisés e nem Elias em prodígios mediúnicos daqueles tamanhos. Ninguém. Há 2000 anos, quando viemos eu e Jesus, foi dito para nós dois: não escreva, vivam as profecias, e eles no mundo terão de escrever de vocês. Não foram 4 evangelistas, foram 253 pessoas que escreveram sobre nós, não os 4 evangelistas. A besta romana, fundada em 313. Entre 380 e 410, São Jerônimo, o chamado São Jerônimo, 30 anos demorou, de 380 a 410, de reduzir 253 obras à Vulgata Latina, a Bíblia em latim que temos. Só que depois a Bíblia sofreu muitas adulterações no curso dos séculos, tá bom? E neste momentinho, São Jerônimo, que fez a Vulgata, e por determinação do Império Romano e da besta, fundada em 313, teve que torcer umas tantas coisas, está nesta hora em uma cama em Jaboticabal, com uma paralisia, que não está tendo dor, está falando, mas não anda mais. Nosso irmão Alfredo. Muito da nossa roda estava morando em Itápolis, era representante de maquinaria agrícola em 5 municípios da Ford, grau 33 da maçonaria. E que um dia pescando lá em Borborema, disse assim, na beira do rio pescando: Polidoro, tive um sonho tão grande esta noite com a Maria Madalena, e ela disse: fala para o Polidoro pôr a mão na sua cabeça para desenvolver uma vidência. Ele morava em Itápolis. De noite, na hora da sessão, lá no canto, ele disse: não, Polidoro, não vai esquecer de mim. Eu falei: não. Eu levantei, pus a mão na cabeça dele, ele deu um salto, voltou, entrou numa vidência que não acabou mais. Este querido irmão, que teve que alterar algumas coisas por determinação do Império Romano e da besta apocalíptica, está neste momento em Jaboticabal, na casa dele, com uma paralisia, não tem dor, não tem nada, fala, mas não anda. E eu sei que foi dito, deixa ele assim. Mas eu estou neste momento dizendo
a todos nós e dizendo, pedindo a Deus por ele. E também isto, a esposa dele é bem mais velha que ele. Ela deve estar com bem mais de 90. E só anda também escorada assim numa cadeira de roda para cá para lá por causa de reumatismo e outras coisas. Porque não é só ruga que gosta de velho, não. O reumatismo também gosta. E outras coisas. Tá? Então, aqui estou lembrando isto, minha gente. E agora, pela quarta, quinta, sexta ou oitava vez no dia de hoje, nós vamos terminar assim. Os videntes só vão falar de como está, sem comentários. Para terminar logo, para entrarem nas curilâncias e nas volâncias. Só no almoço tinha 8 contadinhos direitinho, assim, de ponta a ponta. Eu não entrei 1 milímetro para evitar alguma coisa, por tomar vinho e não fazer como a última vez aqui, antes de ir para Itápolis, que me encheram o prato de comida primeiro e de bolo depois, eu fui comer de noite para você levantar para tomar estomadina, com água, sal e aspirina, tá? Então pode falar de encerramento, minha gente. Mas olha aqui, não de encerramento, aparentemente de encerramento, mas não, porque não vai encerrar nada. E do nosso comer, da nossa fartura, aqueles precisados da África, lá desencarnados de fome, de sede, de carne, de doença, e os que estão aí morrendo de guerras, tem 7 guerras no mundo. Só não estão usando bomba atômica, já estão usando tudo. Fora desastres e outras coisas, porque desencarna mais de 210 a 215 mil por dia no planeta. Quem merece é retirado. Se pode passar aqui, passa. Porque não vem quem quer, vem quem já merece. Caso é isso. Fala. Mestre, graças a Deus, o ambiente se informa, muita luz divina, graças a Deus, um aparelho cristal brilhante, maravilhoso, graças a Deus, nas alturas eu posso ver diversos sóis lindíssimos, posso ver o Evangelho Eterno enorme, um tamanho muito grande, e vejo nele os 10 mandamentos, vejo a Grande Mãe Maria e muitas moças lindíssimas, muitas crianças, vejo sinos que tocam, vejo harpas que tocam. É uma festa maravilhosa, mestre. Muitas flores, vejo o Senhor, Jeová, Jesus, o João Evangelista. E aqui ao resto do chão também, mestre. É uma ajuda muito bonita, maravilhosa, os pretos velhos, índios, hindus e caboclos, trabalhando aqui nessa parte espiritual. Graças a Deus. Abre os olhos. Está vendo as coisas pretas desse lado? Eu gostaria que todos os brancos da terra já fossem com esse preto. Na cor, com muita honra. Tá bom, minha gente? Porque há uma coisa, gente. Tem gente que pensa que no Brasil não há discriminação, isso, aquilo, aquilo. Há bastante, infelizmente. Tá? Esse é o caso. Adiante. Graças a Deus, não vi nada, mas eu senti, eu do lado do Senhor, eu estava ajoelhada, e depois logo eu levantei e dei um abraço, o Senhor me deu um abraço bem apertado, foi o que pude ver passar. Isso, o abraço tem que ser apertado, mas não que nem tamanduá. Porque o tamanduá tinha terminado de comer formiga, que ele come formiga. Então o tamanduá veio, o português que aqui de Portugal não entendia certas coisas, e o tamanduá deu um abraço nele e ele fez uma cócega no tamanduá, o tamanduá foi embora. Quando o tamanduá estava longe, ele ficou amigo e disse, amigo, pode voltar. Aí o tamanduá apertou e matou o português. Abraços apertados, mas não de tamanduás. E não se esqueça que a comida primordial do tamanduá é formiga, viu? Eles picham um bruto linguão num buraco assim de formigueiro e tudo, ou então põe o linguão assim, a formiga vai, tudo ali, é isso que eu quero. Não é bolo, não, é formiga. Aí para diante. Graças a Deus, mestre, aquele foco de luz lilás se movimentando assim, muita movimentação da cor lilás e dourada. E graças a Deus, eu vi uma fagulha da centelha divina. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre, o ambiente
infinito e eterno por Deus, é o foco divino, cristalino, Deus. O Senhor Jesus, Jeová numa só unidade dentro, as comunidades crísticas dentro. É uma festa divina, mestre, que não há início nem fim. Graças a Deus, os céus abertos e os santos anjos subindo e descendo sobre todos. Graças a Deus, esses irmãos que desencarnaram da África, norte e nordeste do Brasil, estão desencarnando e de outros países, os merecedores se fizeram presente para participar dessas graças de Deus, mestre. Do Pai Divino, através do Senhor, jorrando essas graças divinas sobre os trabalhadores da verdade, do amor e da virtude na carne fora dela, graças a Deus. Com as graças de Deus, pode ver muito verde e muito azul, graças a Deus. Com a graça de Deus, mestre, ainda continua aquela visão para mim, um ambiente sem teto, sem parede, sem chão. Bom, digamos assim, a matéria é porosa. Nem o vidro, que é o material dito teimoso, deixa de ser poroso, lá na profundidade da matéria. Então, para o mundo espiritual, a matéria não existe. O termo Maya sânscrito, que interpretam como ilusão, que a matéria é uma ilusão, não. Maya quer dizer não ilusão, mas aparência. É uma aparência a matéria, não ilusão, como interpreta o termo Maya sânscrito. Tá? Então, nesse plano espiritual é sempre assim. Estamos suspensos no espaço. Tá? Não tem nem para baixo, nem para cima, nem para o lado matéria. No plano espiritual, mais sublimado, hein? Que para espírito inferior está tudo duro do outro lado também. Fazer isso. Então é isso que eu vi, mestre. É tudo luz divina. Para mim é o infinito aquilo. Graças a Deus. Graças a Deus, eu pude ver muita luz no ambiente e pude sentir uma alegria muito grande. Graças a Deus, mestre. Esse folheto está no mundo espiritual, está coalhado o mundo espiritual desse folheto. Mas é engraçado, mestre, o senhor já fora da direção planetária, este foco divino, brilhantíssimo, o próprio Pai Divino, dele sai esse folheto, o senhor pega com muito carinho, derrama algumas lágrimas nesses folhetos, e engraçado, mestre, o senhor se transforma nesta águia muito clara, muito branca, e vem à terra deixando esse folheto. Vejo, mestre, o senhor ao pé da máquina, mas o infinito e a eternidade é o Senhor, porque era o próprio Pai Divino ditando tudo isso. É engraçado, mestre, que o Senhor e ele, nessa comunhão, nessa intimidade profunda, cara a cara, um sentindo ao outro. Mestre, quando essa humanidade viver tudo isso tão distinto, tão detalhado, mestre, que maravilha, não haveria necessidade de tanta negação dessa gente, porque a interpenetração do Senhor e do próprio Deus, um com o outro, mestre, é muito profunda. Graças a Deus. Eu quero dizer isto aqui, quando eu estava falando há 2000 anos, que recebemos ordem de Jesus de não escrever, que queriam escrever de nós. Nesta encarnação, eu que estou vendo essa papelada aqui sobre a mesa, depois de tanta coisa escrita, devo dizer assim, da ordem com que eu vim agora. Filho Moisés, através de ninguém mais como você, eu, o Senhor Deus, produzi todos aqueles fenômenos. A terra, o ar, o sol, tudo foi se curvando de um modo diante de Deus através de mim, Moisés. Depois, quando eu voltei com Elias, também toda aquela coisada, aqueles prodígios. Agora vim com esta ordem. E vendo estes papéis escritos aqui,
eu lembro daquilo que me foi dito antes de reencarnar e depois de encarnado, quando foi para começar tudo do trabalho messiânico, dizer assim: filho Elias, diga isto aos meus filhos da terra. Não procurem mais aqueles fenômenos pesados, brutos, violentos, materiais e tudo, necessários naquele tempo para convencer consciências muito apagadas. Não mais procurem isto. Diga aos meus filhos da terra isto. Procurem na inteligência das palavras a solução de vossos problemas. Porque tudo sobre vossos problemas dá origem à finalidade, tereis de encontrar nas palavras inteligentes. E eu fiz tudo desse jeito. Eu fui parar em sessões de efeitos físicos, aconteceram os maiores prodígios. Outra vez, onde eu estive. Então me convidaram, tem que ser nosso presidente. Eu falei, não, a ordem divina é esta. Foi dito, filho Elias, espiritualize a matéria até onde puder, nunca materialize um espírito. É na inteligência das palavras, saibam ler, entender e coisa, e prossiga. Aí fora alguém? Com a graça de Deus, pude ver essa manifestação de Deus, o nosso Pai Divino, em luz, glória e poder. Com a graça de Deus, pude ver as tábuas da lei e fogo. O Senhor que sai dela nessa forma cristalina, com o Evangelho eterno deste fogo divino, às mãos. Graças a Deus, pude ver que o Senhor deixa o Evangelho eterno. Esses boletins, que há trilhares de boletins aí, espalhados a todos esses que aí se encontram. Graças a Deus, pude ver depois que o Senhor dá entrada no seio do Pai Divino, e também no Senhor Jesus, essas comunidades crísticas em torno, e com a graça de Deus, essas cascatas que vão envolvendo a todos os merecedores da carne e fora dela, com a graça de Deus. Porque você errou numa coisa. O que, filhinho? Cascata. Não, trilhares. Trilhares. Nem quatrilhares, nem quistilhares, nem sextilhares contam tudo. O que há de boletim aí. Mas foi engraçado você apelar para o trilhares. Foi? Mas claro que foi engraçado. Veja, duas famílias vizinhas. Tinha o Joãozinho e o Pedrinho. Menininhos de 4, 5 anos assim, quando muito. 4, 5 anos já é bastante. Então, brincavam de um lado, brincavam de outro. Então, um dia, a mamãe de um lado perguntou: Joãozinho, Pedrinho, estão ambos aí? E lá de lá do muro disse: mamãe, hoje somos trambos. E não ambos, porque o Jorge também está aqui para porque sempre pode entrar um encaixe a mais. Não é? Incontáveis, né, mestre? Hein? Esse caso é incontáveis. Não, isso, filha. Não, em Deus tudo é aquilo, infinito. Agora, no plano relativo é aquilo. Estão dizendo por aí que para políticos 6 vale 12, e que os pobres devem ficar com isto. De 12 fiquem com 6 que chega. O negócio é esse. Toca, Paulo. Graças a Deus, mestre. Vejo aí a fusão do Senhor, de Jesus, do Senhor Jeová e o Sagrado Princípio, juntamente a lei de Deus, a balança da justiça divina. O Senhor infinito, como o próprio Deus o é, envolvendo todo o ambiente nesse trabalho intenso. Graças a Deus. Graças a Deus, mestre. A manifestação do princípio sagrado, por esse oceano divino que banha no espaço infinito essa infinidade de espíritos que tomam esse espaço infinito, não sobrando nada no meio. Entretanto, no centro de todos eles, aí se encontram Jeová, o Senhor e Jesus.
nessa festa divina, nesse festival celestial, que eu não, verdadeiramente, é como Jesus disse, eu poderia ter dito antes, se eu fosse o primeiro a falar. Eu não sei quando começou, nem quando terminará essa festa, porque por tudo o que eu pude ver é eterna, desde onde quer que o Senhor esteja. E aqui no plano relativo, quero dizer, aqui no plano encarnado, esta mesa, mestre, deixou de ser esta mesa, porque ela cedeu lugar para uma árvore, feita de um tronco, cujo tronco cheio de galhos para lá e para cá, dividindo em partes essa mesa. E em cada galho, cada divisão, bolo, outro comida, outro bebida e assim por diante. Então essa festa de aniversário que querem fazer para o Senhor, ela foi transformada do Senhor para todos nós. E eu não sei como agradecer por tanta dádiva divina. Tudo é divino, graças a Deus. Aí fora. Graças a Deus, mestre, eu pude ver assim um chinês, com aquele rabichinho assim, bigodinho assim, vestido rigor. E também, com as graças de Deus, pude ver assim um clarão em forma de triângulo, graças a Deus. Alguém mais? Graças a Deus, mestre. Primeiro eu pude ver aquela árvore, não muito alta, mas muito copada, muito verde, mas tinha muitos olhos nessa árvore. E agora eu vejo aquele fogo divino que é o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Não deveria ser de menos, eu não poderia faltar, falando para todos em comemoração a esse dia. Espiritualmente, por obra de Deus, quando Deus permite, nós estamos juntos, fazendo o que temos que fazer. Graças a Deus, filho, você está aí, entrando nos seus 83 anos, com a idade que o Pai Divino te deu, muito forte, do jeito que eu gosto de te ver. Tenho que dizer, filho, que por causa de você, por causa da tua presença no mundo, esses rios que são estreitos e pequenos, eles têm que se abrir, têm que ficar grandes. Essas águas que são sujas têm que limpar e têm que servir de alimento para esses outros filhos de Deus que aí se encontram. Como você sabe, filho, esses bolos e comidas que vieram aí hoje, que ainda estão, a transformação disso é total, pegando os 4 cantos do planeta e alimentando essas multidões que aí está. Mas com reverência a Deus, filho, como você se abaixa em reverência ao Pai Divino, beijando o planeta, você sabe da tua fusão com Ele. É divino, é maravilhoso. Eu tenho que dizer para esses filhos de Deus, encarnado e desencarnado, que na tua fusão com o Pai Divino, filho, a não ser que queiram, mas eu ainda não tenho a capacidade penetrativa de chegar perto quando há esta fusão. A não ser que o Deus queira, a não ser que você mesmo queira, porque no meu tamanho, como sou, tenho que dizer e dar testemunho. A minha capacidade ainda é menos para chegar a esta fusão. Mas agradeço a Deus por 2 vezes ser mãe tua, filho, em encarnações por aí afora. Graças a Deus, agradeço a Deus por mais este dia. Eu não poderia de faltar de vir dizer as minhas humildes palavras. Deus te abençoe, filho. Passos largos sobre a carne, como você sempre fez. Eu tenho que dizer para o outro filho,